Saudações biologistas! Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma edição do podcast Biologismo. Você está ouvindo o episódio número 86 e hoje nós vamos conversar sobre as interações, nem sempre, ou quase nunca, positivas, entre animais domésticos e animais silvestres. Para discutirmos sobre esse tema que tem sim uma grande relevância, para o meio ambiente e até para a sociedade, nós temos duas convidadas especiais hoje que vão nos ajudar a entender toda a problemática e possíveis soluções para esse tema. Bom, se você já é nosso ouvinte, você já sabe. Se você está chegando agora, muito prazer e seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Meu nome é Flávio, eu sou biólogo e apresentador desta brincadeira e é um grande prazer contar com a sua audiência. Hoje eu estou acompanhado do agora professor Aron Marmorato, que inclusive está batendo recorde de participação aí, 2 episódios seguidos. Acho que a última vez que isso aconteceu a gente não sabia nem o que era Covid. Olha, não tanto, mas a última vez que aconteceu, acho que eu ainda estava empregado no meu antigo trabalho. Então, tudo bom, gente? Eu sou Aron, biólogo e agora novo professor de ciências da molecada. E vamos aí para mais um episódio que vai render. Esse episódio vai ser bem interessante. Bom, antes da gente partir para essa conversa, então, com as nossas convidadas, antes da gente abrir o microfone para elas, Aron, faz a boa de novo aí, convida a galera para curtir as nossas redes. Então, para você que está chegando agora, ainda não sabe quais são nossas redes sociais, tudo @biologismo, a gente está no Instagram, no Facebook, em todas as plataformas digitais de podcast, YouTube, no Threads, né, essa rede nova que a gente está aprendendo a mexer, TikTok. E se você é meu aluno, tá vindo aqui que eu passei arroba para vocês, e não tá seguindo, não vai ganhar nota, eu vou lembrar, hein. Então segue a gente nas redes sociais, tudo @biologismo. E se seguir, manda um print pro professor. Primeiro dia e já tem chantagem já com os alunos. Já tô chantageando a galera, cara. Se você acompanha nosso trabalho e gosta do nosso conteúdo, agora existem diferentes maneiras para nos ajudar. Além do nosso financiamento coletivo no apoia.se/biologismo, onde você pode apoiar e ganhar recompensas, nós também estamos com uma lojinha online, é a Biolojinha. Lá você vai encontrar produtos para fã nenhum de biologia botar defeito. O endereço é biologismo.lojaintegrada.com.br. Mas se você não puder contribuir financeiramente, nos ajude no engajamento do conteúdo, comentando nas nossas redes, no podcast e compartilhando com seus amigos e família. Muito obrigado, galera. Sua ajuda é de extrema importância pra gente. E fique agora com o episódio. Antes de mais nada, gostaria de agradecer pela presença e pela disponibilidade das nossas convidadas. Então, hoje eu vou uma por vez aí. Muito obrigado, por topar bater esse papo com a gente. E seja muito bem-vinda, Ana Pérola. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês hoje, falando de um tema que é tão... que é uma paixão, Afinal, foi meu tema de doutorado, então foram aí 5 anos estudando sobre isso e é sempre bom a gente divulgar aquilo que a gente faz, Mas só para me apresentar um pouquinho da minha trajetória para vocês, eu sou médica veterinária. Fiz o meu mestrado e doutorado com epidemiologia na Faculdade de Veterinária da USP. E, como eu falei, o meu tema de doutorado foi exatamente esse, o impacto dos animais domésticos no ambiente silvestre. E, especificamente, o meu projeto era para fazer entrevistas com a população e a gente vai comentar mais um pouquinho como foi o que a gente chamou carinhosamente de programa conservação, E aí a gente deixou um legado. E muitos outros surgiram, enquanto e depois desse trabalho que a gente fez. Então é muito bom estar aqui com vocês hoje, espero contribuir aí com o tema e que vocês gostem de nos ouvir. Sensacional, Ana, muito bom. Muito legal ter você aqui também. E claro, também muito obrigado por topar bater esse papo com a gente. Seja igualmente bem-vinda, Silvia Neri Godoy. Olá, boa noite, eu que agradeço, estou bem feliz de estar aqui, espero que a gente consiga passar um pouquinho dessa informação que às vezes é bem pouco divulgada, das interações entre animais domésticos e silvestres.
Eu sou Silvia, eu sou veterinária também, eu fiz a minha pós-graduação, conheci a Ana Pérola lá também. Eu, na verdade, quando eu me formei, eu sempre trabalhei com silvestre, fui trabalhar com aves silvestres, mas aí, como eu entrei no concurso do IBAMA e depois do ICMBio, eu fui parar no Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Carnívoros Silvestres, né? Que incluía lobo, onça, cachorro do mato, e aí foi que surgiu essa ideia que a gente começou a ver que tinha uma interação muito grande entre animal doméstico e carnívoro silvestre. E aí eu conheci a Ana Pérola, infernizei a vida da Ana Pérola, porque eu achei ela a pessoa, fui uma vez para campo com ela, achei ela a pessoa mais organizada do mundo, e resolvi infernizar a vida dela para trabalhar com a gente também. Atualmente eu continuo trabalhando no ICMBio, né? Na verdade já vão fazer quase 20 anos entre o ICMBio, Ministério do Meio Ambiente e IBAMA, mas hoje eu voltei, retornei para as aves, né? Eu trabalho no Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Aves Silvestres, mas faço paralelamente algumas coisas ainda com esse tema que realmente é apaixonante. Muito bom, muito legal, Silvia. E você tem razão mesmo, é um tema que realmente, claro, vocês têm muito mais propriedade para falar do que a gente, mas de fato é um tema que não é tão discutido, né? A gente é biólogo, né? A gente está sempre envolvido bastante nessas temáticas de problemas para conservação ambiental, né? Problemas com fauna e flora, e existem muitos atores até, né? que causam perda de biodiversidade, né? E esse é um tema que é muito pouco falado, né? É muito pouco abordado. Tanto que quando eu me deparei com isso, acho que foi até uma publicação de um biólogo no Twitter, eu pensei, esse seria um tema interessante para a gente levar para o podcast, né? E aí, a gente até ia fazer sem convidado esse episódio, a gente começou a pesquisar bastante e tal, mas no meio dessa pesquisa a gente se deparou, acho que foi até a Susan, né, que também é apresentadora aqui, também é administradora, ela se deparou com o projeto Conservação. E aí a gente começou a pesquisar um pouquinho e tal, entender o que era o projeto. E aí a gente achou um projeto muito legal, né? Uma abordagem muito bacana, muito importante, assim. Então a gente falou, vamos tentar, né? Vamos tentar trazer alguém do projeto para a conversa aqui, porque com certeza vai contribuir muito, né? Então, o tema de hoje é esse, né? Animais domésticos, quando eles se encontram com animais silvestres, quais são os riscos, né? Desses conflitos, riscos de doença, risco de predação, como eu comentei, perda de biodiversidade. A gente tem muita coisa para abordar, né? Então eu queria perguntar para vocês, queria pedir para vocês falarem um pouquinho sobre como foi esse projeto, como foi a conservação, como surgiu, como era a atuação. Tá, vou só falar como que surgiu essa ideia, né? Como eu falei anteriormente, eu estava lotada na época no Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Carnívoros, e lá tinha uma pesquisadora que ela estudava onça, né? Estuda ainda, que é a Beatriz Weisel, em um parque que chama Parque Estadual Carlos Botelho, que é um parque estadual aqui no estado de São Paulo, fica no maior remanescente ali de Mata Atlântica do interior. E a Beatriz, ela colocava armadilhas fotográficas dispostas de uma maneira para fazer a captura fotográfica ou videográfica de onças. Entretanto, ela começou a ver que começou a aparecer cachorro doméstico, né, cão doméstico, cada vez mais, muito frequentemente nessas armadilhas, né? E ela, como ela estava estudando há muitos anos nesse parque, há mais de 20 anos, ela começou a ver que algumas populações de carnívoros, tipo coati, cachorro do mato, começaram a declinar bastante, e esses cães domésticos aparecendo cada vez mais nessas armadilhas fotográficas. E começou a ficar preocupado, né? Então, e às vezes, numa mesma armadilha que aparecia, por exemplo, um animal super ameaçado de extinção, como o cachorro vinagre, aparecia 3 cães domésticos na mesma região, né? Então, começou a pensar, olha, deve estar tendo alguma interface entre esses animais, né? Será que porque o que acontece muito entre o contato de animais domésticos, né, cão e gato com selvagens,
e que a gente vê com mais frequência é a predação, né? Muito comumente a gente encontra bicho machucado, como veterinárias, né? A gente sempre acaba puxando um pouquinho. Será que tenha também transmissão de doença entre esses animais, né? Começamos a pensar, além dessa ameaça, que é mais clara e óbvia, que é a predação, será que tem outras coisas que podem estar ajudando no declínio de outras populações silvestres, né? Por ter esse contato com esses domésticos? Quando eu entrei no projeto, ele já estava pronto, assim, digamos, né, o esqueleto. Ele foi um projeto que foi financiado pela FAPESP. Eu estava finalizando meu mestrado e eu sempre me interessei muito pelo tema de controle populacional de cães e gatos, né, que é um tema que também é muito discutido aí há bastante tempo. E aí o meu orientador, né, o nosso orientador, que foi o professor Fernando Ferreira, da Faculdade de Veterinária da USP, já era meu orientador no mestrado, e no doutorado ele falou, olha, você não quer trabalhar com esse projeto também, né? Então, ele era um programa, né? Ele teve mais de um projeto. Então, a gente teve no total, foram 2 pós-doutorados dentro do conservação e 2 doutorados, né? E a gente conseguiu dividir, então, por mais que todas nós trabalhássemos no programa conservação como um todo, né, fazendo principalmente trabalhos de campo, cada uma ficou responsável por aprofundar mais em um tema, né, específico. No meu caso, foi a questão que eu fiz o trabalho com a comunidade que morava no entorno desse parque, né? Então, uma característica muito específica do Parque Estadual Carlos Botelho é que ele tem uns bairros com características urbanas muito próximos, são bairros pequenos, né, mas que estão muito próximos da entrada do parque, e ao mesmo tempo estão muito longe, mais de 20 quilômetros, né, Silvia, do centro da cidade, que é São Miguel Arcanjo. Então, esses bairros, eles estavam ali, e a gente conseguiu trabalhar com eles de uma forma mais próxima ali, com essas pessoas e com esses animais, né. Então, tivemos também o trabalho da Anayá, que foi com essa questão das amostras clínicas, né, de cães principalmente. Então, a gente coletou a amostra biológica de todos os cães daquela comunidade. Tivemos o trabalho da Tatiana também, que foi com os gatos, né, e o trabalho da Silvia, que foi principalmente com a área de vida, né. Então, a gente colocou, por exemplo, colares GPS nesses animais, para entender, nesses animais que eu digo cães e gatos, né, para entender qual é a área que eles estavam usando, se eles estavam entrando no parque, se eles não estavam, e se eles estavam entrando por onde eles estavam circulando, né? Ao mesmo tempo, também a gente colocou as armadilhas Tomahawk no parque, numa rota específica, para tentar coletar a amostra biológica também de animais silvestres. E fomos, então, trabalhando com essa questão da comunidade, para entender qual era a percepção deles em relação ao problema, se eles tinham esse entendimento, né, da interação entre o doméstico e o silvestre, como que eles viam a questão de transmissão de doenças, se eles sabiam como cuidar desses animais, dos cães e gatos, qual era o vínculo deles com esses animais. Então, eu acho que quando a gente vê, assim, né, depois que tudo terminou, foi um trabalho bem completo, assim, né, Silvia? Não sei qual que é o seu entendimento, mas eu acho que a gente conseguiu abarcar várias áreas ali, vários temas, né, dentro desse programa conservação que foram de muita importância, assim, muita relevância. Não, eu concordo. Inclusive, eu acho que o diferencial do projeto, porque a gente tem vários projetos hoje que fazem pesquisa de doença em animais silvestres, muitas vezes até diagnosticam agentes de cães e gatos domésticos nos silvestres, porém é muito difícil a gente ter. O diferencial foi realmente a visão que a Ana pegou, que a comunidade tinha em relação ali ao parque, né, o envolvimento deles com o parque, como que eles viam o parque, que a Ana pode falar melhor, né. Então, o que a gente tinha no grande número de trabalhos que a gente tinha até o momento era de pesquisa de doenças, se o animal teve contato ou não com determinado agente etiológico. Tem várias pesquisas falando de predação, né? E ali a gente realmente tentou abarcar tudo. E cão e gato, né? A gente tem várias pesquisas em animais selvagens de área de vida, né? A gente falou, vamos ver a área de vida desses cães aqui, desse entorno imediato, né? Ver se realmente eles estão entrando no parque, quanto que eles estão entrando no parque, né? Eles estão usando a mesma área que esses
animais silvestres, não estão. Então, realmente, acho que aí que o projeto acabou dando um pulo mesmo com essa abordagem assim, multidisciplinar, teve envolvimento grande da comunidade, né? Então, foi bem bacana. E claro que eu acho que a gente sempre chega com uma proposta de estudo, né? Daí você chega lá, você conhece, vê tantos outros problemas. Eu, na verdade, quando eu pensei nesse projeto, né, inicialmente, a gente pensava, vamos fazer um projeto para elaborar um protocolo de gestão sanitária ali para o parque, para diminuir o contato entre cães e gatos, e que esse protocolo vai servir para outras unidades de conservação que também enfrentam o mesmo problema. Existe uma pesquisa, né? A gente elaborou uma pesquisa com todas as unidades de conservação federais. Cerca de 85% dessas unidades, elas têm problemas com animais domésticos no seu interior, né? Então, é um problema bem grande, né? Não só aqui no estado de São Paulo, mas pelo Brasil inteiro. E aí, como eu estava falando, quando a gente voltou, a gente chegou naquela comunidade, né? A gente viu que não adiantava a gente chegar com uma coisa pronta, olha, vai fazer isso, aquilo outro. Não, cada comunidade tem uma estrutura completamente diferente, né? De frente de trabalho, de estrutura etária, de renda. Muitas pessoas ali, depois da Ana falam, tinham pouquíssima percepção, apesar de morar do lado, pouquíssima percepção da biodiversidade que tem ali na região deles, né? E só colocar que a gente fez esse trabalho, ele ficou durante 3 anos acompanhando a taxa de crescimento, principalmente da população de cães ali. Então, durante 3 anos, a gente batia de casa em casa nesses 2 bairros, perguntava se aquele cachorro microchipou todos os cachorros, né? Se aquele cachorro ele entrava ou saía do parque, como a Ana disse. No ano seguinte, aquele indivíduo se reproduziu, não se reproduziu, está vivo, não está, né? Então, tentou fazer realmente a dinâmica populacional desses animais, né? Pode complementar, Ana. Isso, então, com esse trabalho tão complexo que foi, né, com tanto tempo também, então foram mais de 3 anos a gente envolvido ali com a comunidade, com o parque também, então a gente tinha uma relação muito próxima com a gestão do parque, até com a prefeitura a gente chegou a conversar, né, para a gente entender também a comunidade em si, né, porque é isso, a gente tem que construir com a comunidade, né, e não ir lá e dar uma resposta pronta. E a gente também não tinha respostas prontas, porque, como a gente falou aqui, esse tema ainda estava bem no início, na época era 2015, né? Então a gente tinha pouca informação mesmo sobre o tema, principalmente aqui no Brasil, né? Então a gente foi desbravando aí esse mundo. E uma das coisas mais legais também que a gente conseguiu fazer, né? Que eu acho que foi uma dos principais produtos que a gente teve no projeto, assim, foi a partir dessa pesquisa que a gente fez com a comunidade, né? A gente montou um material didático para infantil, né, para as crianças ali da região, mas que também hoje em dia está disponível gratuitamente para outros parques, né, ou para outras instituições que queiram trabalhar esse tema, que são histórias infantis e um jogo de tabuleiro que a gente pode trabalhar esse tema com as crianças. Então, foi um produto super legal, assim, e que não partiu da gente, né? Partiu do trabalho que a gente fez com eles. Então, isso foi muito legal também. Que bacana, gente. É bem legal ver quando também tem essa abordagem social, né? Inclusive, é o segundo episódio que a gente grava essa semana, que no tema, assim, você batendo o olho não tem essa questão social, mas como eu comentei nesse último episódio, né, é legal a gente pensar isso, né, que o ser humano muitas vezes acaba se colocando para fora do meio ambiente, mas a gente faz parte, né, então não tem como a gente ter toda uma ação pró-biodiversidade, pró-meio ambiente e deixar a parte social, a parte cultural de fora, né. Então, muito legal saber de tudo isso, desse envolvimento das crianças, né? Vocês desenvolvendo até o jogo com tabuleiro, né? Para trazer as crianças para a conversa, para a discussão, né? Criando uma empatia, criando uma conscientização, né? Das comunidades. Muito legal. Então, assim,
já falando um pouquinho mais assim, né, da problemática mesmo do tema, a gente chama, né, esses animais de pet, né, de animais domésticos, animais domesticados, né, mas muitos deles não ficam, né, restrito aos lares, né, às residências e tal. Muitas vezes o cachorro ou o gato, né, principalmente gato, né, tem um tutor, mas também tem acesso à rua, né, e é aí que os riscos desses conflitos aumentam, né. A gente pode até classificar esses animais como domésticos, semi-domiciliados, né? Ou também tem o caso dos animais abandonados e até dos animais perdidos, né? Então, como a gente consegue analisar essa dinâmica populacional desses animais? Flávio, queria aproveitar um pouco a sua fala antes de entrar assim nesse tema da dinâmica populacional, quando você falou da comunidade, né, de envolver e ter essa parte social. E eu queria introduzir um conceito que eu acho super importante, que é o conceito de saúde única, né? A gente tem discutido bastante ultimamente como a saúde das pessoas, a saúde dos animais e a saúde do ambiente, né, como um todo, elas são intimamente ligadas. Então, é muito difícil a gente trabalhar, por exemplo, a saúde dos animais silvestres sem pensar na saúde do meio ambiente que a gente está inserido, na saúde das pessoas, dos animais e domésticos, né? E eu acho que esse projeto ele traz muito esse conceito de saúde única, porque quando a gente para olhar, né, e a gente principalmente nessa questão da transmissão das doenças, o cão e o gato que estão em contato tanto com os animais domésticos, tanto quanto os animais silvestres e com a população, né, humana, eles podem estar transmitindo doenças também entre essas populações. E é muito interessante a gente pensar nesse sentido, né? Que a gente não consegue separar. Então, todo mundo tem que estar saudável para que os outros também estejam saudáveis. Então, isso é muito legal. E aí, partindo, então, né, para essa questão da dinâmica populacional, né? Acho que primeiro é interessante a gente entender que o termo doméstico, né? Ele vem muito da espécie, né? A espécie, ela é doméstica. E por que eu faço essa separação, né? Porque quando a gente fala animal doméstico, a gente está falando daqueles animais que foram adaptados ao longo da sua evolução, né? Para conviver com a gente. Então, eles são aqueles que têm características comportamentais que são dependentes do homem, né? Então, os animais domésticos, eles dependem de nós. E aí, principalmente os cães, né? Eles passam aí por uma evolução, uma seleção artificial muito forte, né? Na sua evolução. Sim. Até o momento em que hoje, por exemplo, a gente tem o que a gente chama de família multiespécie, né? Então, hoje a gente tem aí os cães e gatos, muitas pessoas consideram eles como membros da família mesmo, né? Ao mesmo tempo, a gente tem outras situações muito difíceis pela proximidade desses animais com a gente. Então, por exemplo, o abuso animal, a violência, né? Então, eles vivem vários extremos, né? Os animais estão aí nessa faixa, entre essa faixa de extremos, os cães e gatos. E aí, quando a gente fala dessa questão de doméstico, né? A gente traz à tona não só essa história evolutiva desses animais, mas também a nossa responsabilidade, porque fomos nós que domesticamos, né, esses animais. Então, a gente tem uma responsabilidade sobre essa população. E acho interessante a gente pensar na diferença como a gente trata os pets, né, os animais que a gente tem um vínculo mais forte daqueles animais que são os animais silvestres, e como a gente valoriza, como a gente olha para eles, a gente, ser humano, né? E sim, então a gente tem uma dinâmica populacional que pode ser muito diversa. Não sei se a Silvia quer comentar um pouco também em relação a esse tema, mas essa dinâmica pode ser muito diferente. Então a gente tem aquelas pessoas que vão ter o animal restrito, estritamente, né, dentro de casa, os que são semidomiciliados, que saem, voltam, e aqueles que estão na rua, estão abandonados, não tem um tutor que se responsabiliza por eles, ou até mesmo os comunitários, que são aqueles que a comunidade se responsabiliza e cuida, como uma comunidade mesmo. Então, um vai ali de manhã dar comida, outro vai à noite, outro dá água, outro dá uma casinha, e o animal fica ali na rua, mas cuidado, né? Então, são realidades diferentes, e a gente precisa entender essa dinâmica antes da gente fazer qualquer trabalho, qualquer intervenção, né? Não, é isso mesmo, só fazendo um gancho, a realidade da gente é tão diferente. Enquanto a gente tem mais de 30 milhões só de cães abandonados aqui no Brasil, estima-se isso, né?
A gente tem um mercado pet, que é um dos setores que mais crescem aqui no Brasil, que em 2022 movimentou mais de 60 bilhões de reais. Então, enquanto tem aquele cachorro que vai toda semana no pet shop, faz hidratação de chocolate, se alimenta da ração ultra mega premium, tem uma quantidade de animais abandonados. Então, realmente, bom, é igual a população humana, né? Existe uma discrepância ali gigantesca, né? De cuidados e de classe, né? E só complementando o que a Ana falou, né? Que realmente é muito difícil a gente chegar num lugar e impor regras, né? Porque vamos supor, ali a gente tem uma série de moradores, tem esses 2 bairros que são bairros com cerca de 2.000, agora deve ter uns 2.500 moradores, né? E a gente tem também uma área rural do lado ao parque, né? Onde tem sitiantes que criam frango, tem outro que cria vaca, tem outro que planta isso. E aí eu não posso chegar lá e impor uma coisa que eu conseguiria impor numa área urbana. Olha, todos os cães precisam ficar fechados. Porque o quê? Muitas pessoas ali, eles têm os cães e os gatos, no caso dos cães, para segurança. No caso dos gatos, muita gente tem ali para controle de roedores. Né? Então, é muito diferente a abordagem numa área rural do que eu vou ter numa área urbana. E é muito difícil. Então, por isso que eu não posso ter um pacote único de soluções para todos os lugares, né? E isso que leva a cada lugar a ter a sua particularidade, ser necessário um estudo prévio, né? Antes de eu querer impor qualquer coisa. Que eu falo, né, Ana? A gente chegou lá com uma ideia e eu acho que foi mudando ao longo do tempo conforme a gente foi vendo a realidade, né? Pô, não posso impor ali que o cachorro tem que comer tal tipo de ração e não pode ter acesso a alguma vez que às vezes nem a pessoa tem emprego direito, né? Então, é muito difícil você chegar num lugar sem conhecer, e eu acho que é o que acontece muito, né? Já impor algumas soluções que você acha que é correto, né? Então, quando a gente saiu de lá, a gente viu que a gente estava ali pensando numa partezinha do problema, mas que a gente nunca conseguiria resolver com o envolvimento de tudo, né? Teria que ter a questão de educação, questão social, de empregos, né? Então, tem uma série de outros fatores que precisam estar agregados para a gente conseguir, às vezes, solução para uma questão pontual. Ah, sim, com certeza. E como vocês comentaram, né, na outra resposta até, acho que foi até quando vocês estavam falando sobre o projeto, né? É um tema muito complexo multidisciplinar, né? Que envolve diversas áreas aí, né? Como a gente comentou também a questão social, cultural, né? E é legal que tenha realmente envolvimento de todas essas esferas para que ataque o problema de diversas áreas, né? Por diversos ângulos, né? Não dá muito pra julgar o dono, né? Que fala, porque você tem que vacinar ele, que não sei o que, mas às vezes ele não tem nem dinheiro para próprio alimento, né? Às vezes ele deixa de comprar um alimento para ele, para comprar pro animal, ou ele divide o próprio alimento dele. Aí você vai chegar pro cara e falar, não, porque tá errado, você tem que dar ração, você tem que vacinar, tipo... Se ele não tivesse pelo menos cuidando do animal assim, ia ser um animal abandonado que talvez eles podia trazer mais problemas, assim, entre aspas, né? E eu acho que isso daí já dá até pra gente já puxar um tópico que pode falar das zoonoses que pode ocasionar, né? Que tem esses conflitos dos pets silvestres e a gente sabe que eles não afetam somente os animais em si, eles podem ter consequências para a própria população, né? Então, além dessas consequências, é preciso falar sobre a responsabilidade humana. Por mais que a gente não possa julgar os atos, né? Porque às vezes eles não fazem porque eles... Claro que tem as pessoas que não cuidam do animal porque não querem mesmo, mas tem pessoas que não têm condições, né? Mas eu queria saber qual é o papel que a gente tem nessa dinâmica, né? Sim, eu acho super importante isso que você falou, Aaron, porque é exatamente isso, né? Aquilo que eu falei da responsabilidade que a gente tem como espécie, né, humana, de ter domesticado esses animais e de hoje eles estarem numa situação em que eles estão vulneráveis também, né? Tanto quanto nós, assim, e que a gente pode considerar que a gente tem uma superpopulação, né, aí de cães e gatos que estão
tá descontrolado mesmo, né? A gente precisa pensar em como a gente vai manejar essa população, né? E eu digo manejo porque manejo é diferente de controle, né? O manejo ele é muito mais do que simplesmente castrar, né? Envolve toda a parte de educação, a parte de legislação, e começa a colocar essas responsabilidades mesmo que a sociedade tem, né, com essa espécie que a gente beneficiou ao longo do tempo, né? E aí, essa questão do risco das zoonoses, né? Como esses animais estão soltos e têm acesso à rua, têm essas interações com os animais silvestres, a gente aumenta o risco, digamos assim, de transmissão dessas doenças, né? Então, aquelas doenças zoonoses são aquelas doenças que podem ser transmitidas dos animais para os humanos, né? E outras doenças também. Então, por exemplo, quando a gente fala de doméstico com silvestre, tem doenças que não são zoonóticas, mas tem um impacto muito forte, por exemplo, nos animais silvestres, né? Principalmente aqueles que eles não têm uma imunidade para aquela doença. Aí a Silvia pode comentar mais como que é essa questão, né, dos animais silvestres, como eles estão vulneráveis também a essas doenças de cães, né, e gatos também. Então, essa a gente tem que pensar em como a gente também está vulnerável a essas doenças, porque se esses animais estão entrando em contato com espécies que nunca entraram, né? E depois esses cães e gatos entram em contato conosco também, a gente tem essa dinâmica aí de transmissão de doenças entre várias espécies. É exatamente isso. É igual quando a gente pensa em populações isoladas, né, humanas, que de repente começam a ter contato com uma série de agentes patogênicos que eles não têm imunidade nenhuma, né? Hoje, cada vez a gente vê as áreas naturais mais comprimidas, né, por questões antrópicas, seja moradia, seja o agronegócio. Então, a gente vai aumentando ali a permeabilidade dessas áreas, né, que antes eram consideradas mais isoladas. Hoje a gente tem um problema grande em animais, principalmente em carnívoros selvagens, de sarna. Então, a sarna do cão doméstico, né, a sarna sarcóptica, que a gente sempre vê comumente em cão de rua, hoje a gente consegue ver muito lobo-guará, cachorro do mato, apresentando sarna. Só que esses animais, dificilmente você vai conseguir tratar algum, por exemplo, cachorro vinagre, teve mortalidade decorrente de animal infectado com sarna, uma coisa que seria um tratamento super simples no animal doméstico, né? Então, hoje a gente tem, e eu estou dando o exemplo de sarna, mas, por exemplo, no Moja a gente teve problemas lá, casos de lobinho, né, de cachorro vinagre, que tiveram contato, de cachorro do mato, desculpa, que tiveram contato com o cão doméstico e se infectaram, né? E deve ter um rol de doenças ainda que a gente não sabe como elas se comportam ali nas espécies silvestres. Então, ainda tem uma lacuna de conhecimento gigantesca, né? A gente não tem ideia hoje. Então, por exemplo, só dando exemplo assim, de outra coisa que seria a questão hoje da influenza aviária, né? Então, a gente pensa que a influenza aviária nas aves domésticas, elas vão lá e causam estrago e causam uma mortalidade em ave doméstica acima de 75%. E chega ali nas aves silvestres, a gente não tem nem ideia como cada espécie vai se comportar, como cada espécie vai ter capacidade de disseminar o vírus ou não. E no caso dos mamíferos e dos canídeos, é exatamente a mesma coisa, né? Ele em contato, aquela espécie em contato com aquele agente etiológico específico de cachorro, a gente não sabe, ele vai ser, ele não vai ser, ele vai ser acometido por aquele agente, vai conseguir disseminar o agente ali para os outros indivíduos, né? Então, tem muitas coisas ainda que a gente precisa conhecer, assim, né? A gente tem tentado avançar nesse estudo de doenças na ecologia de animais terrestres, né? Mas tem muitas ainda lacunas de conhecimento mesmo. Pois é, Silvia, e realmente é muito triste, né, essa questão das zoonoses, né, de animais silvestres sofrendo com doenças como sarna, como você comentou, o caso do lobo-guará, né, existem vários registros aí, e as imagens são um tanto quanto tristes, né, da gente ver um animal ameaçado de extinção enfrentando mais esse problema, né, como se já não fosse, já não tivesse vários outros problemas como caça, como perda de habitat, né?
e ainda ter que passar por isso, né? Realmente é bem triste mesmo. E ainda em muitos casos não tem muito o que fazer, né? Porque, como você comentou, acho que com certeza tem muitas doenças que a gente nem tem conhecimento ainda, né? E fora que muitos indivíduos não são nem localizados, né? Às vezes o bicho pega e tem contato com algum cachorro lá, né? Pega a sarna, contrai a sarna e ninguém consegue fazer nenhuma intervenção porque simplesmente não encontra o animal, porque está em ambiente, né, nativo, né? Uma coisa que eu me lembrei aqui, que a gente fazia bastante coleta em áreas, né, nativas aqui de São Carlos, a gente é do interior de São Paulo também, e ajudando um pessoal que trabalhava com mamíferos. Eu acho até que o Aron também já participou disso, acho que o TCC dele foi sobre isso, se eu não me engano. Depois ele pode falar um pouco melhor. Mas naquelas métodos de levantamento de fauna de mamíferos, um dos métodos que o pessoal utilizava era pegada, né? Colocava ali um quadrado, esqueci o que é plot, acho que é o nome, com areia, uma areia fina e observava ali quais pegadas que tinham ali. E quase sempre tinha pegada de cachorro. Numa área bem fechada, uma mata assim, longe da cidade, isolada, você imaginava que só teria animais silvestres ali, mas o pessoal quase sempre encontrava pegada de cachorro. É isso, Aron? Você tá lembrado disso? É isso, meu TCC foi nisso, né? Foi, na verdade, um levantamento de fauna de mamíferos de médio e grande porte, né? E era uma mata, não era perto da cidade, mas ela também não era afastada. Ela era entre, a cidade e um trecho de chacras, assim, vamos dizer. Só que eu tive sorte de achar, porque eu fiz 5 transectos, eu acho. E 2 eram no corredor, né? Que era uma área de mata dividida pela rodovia, né? Então já estava errado aí. Mas enfim, aí eram os 2 transectos laterais e mais 3 que entrava dentro da mata. Eu, por sorte, eu só achei cachorro doméstico nos laterais, né? Que era beirando a pista. Eu não achei nos outros, né? Mas, por outro lado, eu não achei tantas espécies. Então, talvez a presença dos cachorros ali pode ser que tá meio que afastando, né? Eu achei tamanduá-bandeira, que isso é bom, mas eu achei uma pegada só. Achei o saparda, mas, tipo, animais pequenos, tipo tatu, coati, esses menores, eu não achei. Né? Então, não sei se isso pode ser uma reação, né, da presença dos animais lá, então eles acabam ficando mais pro interior da mata mesmo, eles não se aventuram nas bordas, né? Não, é isso mesmo, né? E, na verdade, acho que como o Flávio disse, né, muitos animais acabam morrendo, mesmo predados ou com doença dentro da mata, e a gente não fica sabendo, né? Se não houver uma pesquisa ali ativa, realmente a gente vai passar desapercebido. Mesmo animal predado, está no meio de uma mata, depois de 3, 4 dias não existe mais nada, né? Já foi inteiro, já sumiu ali a carcaça por inteiro. E foi muito por conta desses estudos, Aaron, que a gente começou a ver que os cães domésticos, o gato, ele é mais difícil de aparecer tanto nos potes quanto nas armadilhas fotográficas, né? Mas ele está ali presente, muito presente, né? Mas os cães, eles estavam aparecendo com muita frequência, né? E quanto mais degradado o hábitat, quanto mais fragmentado, mais próximos às áreas urbanas, mais presente ele estava, né? Tanto é que a gente tem aquele efeito de borda cada vez maior, né? Por vários fatores, né? E agora, além de tudo, essa interface entre doméstico e silvestre. Uhum. Interessante a gente apresentar agora quais são esses impactos, né? A gente já falou de alguns deles meio solto, assim, mas tentar trazer isso junto, assim. Então, o que a gente viu, né, estudando na literatura, assim, na época, o que era considerado de maior impacto, quais eram os maiores impactos dos domésticos dentro do ambiente silvestre, né? Então, primeiro a gente já falou da predação, né? Então, essa questão deles predarem, porque eles são, né, animais
são predadores, né? Então a gente vê que isso tem um impacto principalmente nas presas pequenas. Os cães fazem muitas matilhas, né? E perseguem os animais, correm atrás mesmo, até alcançar, né? Então a gente tem essa questão da predação. A gente tem a questão do que a gente chama de distúrbio, né? Que é até o que o Aaron comentou, né? Da simples presença dos animais estarem ali naquele ambiente, né? Então, o fato deles estarem ali, os animais silvestres, eles sabem que eles estão ali, eles entendem, né, essa presença, e eles vão mudar seus comportamentos naturais por conta dessa presença. Então, eles vão deixar de passar onde eles passavam antes, eles vão mudar os horários deles, vão mudar as dinâmicas de reprodução. Então, eles acabam se adaptando, né? E isso é um impacto negativo para essas espécies, né? Outro impacto é a transmissão de doenças, que a gente já comentou bastante aqui, que é essa ameaça silenciosa, né, que a gente não consegue muito entender a magnitude, né, desse impacto das doenças nos silvestres. E também o impacto de competição, que aí a gente está falando, né, de predador médio para predador médio e grande, né? Eles não vão serem predados, mas eles vão brigar por recurso, né? Então, o cão e o gato que estão ali no ambiente silvestre, eles vão tomar água, vão predar as presas menores, vão, enfim, usar aquele território, e aí os recursos, né, vão sendo diminuídos para os animais silvestres que estão aqui ali naquele ambiente. Então, esses são os 4 principais impactos que a gente viu, assim, na literatura em relação a isso. Hoje, só para vocês terem ideia, quando a gente pensa em cão e gato dentro de uma área natural, de uma área protegida, né, a gente pode pensar ali como um animal autóctone naquela região, né, um animal exótico, né, e hoje, aquele hábitat, né, e hoje se você pega as causas de desaparecimento, de extinção de espécies, né, a presença de espécies exóticas está sempre ali entre segunda ou terceira como principal causa depois da perda de hábitat e do tráfico, né, de extinção de animais silvestres. E como a Ana falou, né, a gente tem os animais eles predam, né, muito comum, e muitas vezes eles não se alimentam daquela presa, né, eles predam como um instinto que eles têm de caça. Muitas vezes são cães de casas diferentes que se unem ali quando estão na mata, né, formam uma matilha propriamente dita e acabam predando uma série de animais. Só para você terem ideia, quando eu estava no Senap, né, existiam várias reclamações, né, ligações lá para falar, olha, estão predando aqui meus bezerros, estão predando aqui minha criação de ovelhas ou de cabras, e sempre achavam que era onça, sempre, sempre, sempre. A gente ia lá, colocava uma armadilha fotográfica, muitas vezes eram matilhas de cão, gente, que iam lá, matavam 3, 4, 5, às vezes bezerro, às vezes cabrito, ovelhas, né, e era super comum isso acontecer, e acabavam sempre culpando, né, um animal de maior porte, né, coisa que depois você estudar não era bem assim. Claro que tem várias coisas que você consegue ali ver, no tipo de mordida, né, por onde os animais entraram, o animal se alimenta ou não, né, ou só mata. Então aí você já consegue diferenciar se trata de uma onça parda, se trata de uma onça pintada, se trata de uma matilha de cão doméstico, né? E como o Flávio comentou, a gente tem aqueles cães que são domiciliados, tem os cães semi-domiciliados, que são aqueles que comem na casa, mas ficam soltos, né? Tem aqueles abandonados, propriamente ditos, e a gente tem hoje os asselvajados, né? Então, a gente tem cães que hoje se adaptaram a viver ali dentro de uma mata, por exemplo. Então, hoje, aqui na própria Serra do Mar, a gente tem já registros de pequenas matilhas de cães asselvajados, né? Então, com o tempo, normalmente eles vão ficando todos... Claro que existe uma taxa de mortalidade altíssima, né? Mas vão formando bandos de 4, 5 indivíduos, normalmente de tamanho reduzido, melânicos, e que são mais difíceis de serem vistos ali na mata, né? E vão criando essas pequenas matilhas, né? É igual aquela história do dingo, né? Que é um cão doméstico, né? Que acabou se tornando um animal selvajado também. Não, legal. E já aproveitando, você já comentou desses animais de estado feral e tal.
eu já queria aproveitar e perguntar desse caso das ilhas de gatos, né? Que a gente vê por aí, né? Elas são raras, mas existem, né? E podem causar alguns problemas, né? Então, os animais se tornam em estado feral, né? Tem aquela baixa variabilidade genética. Essas situações, elas são muito problemáticas mesmo, ou, tipo, não chega a ser tão problema porque tem as ilhas, elas ficam meio, não isoladas, mas ficam no grupo deles, ou isso é um problema mesmo pro resto do meio? Olha, não é um problema tão raro, não. É um problema bem frequente em ilha, né? Por exemplo, Fernando de Noronha, Ilha Grande. A gente tem um problema hoje da presença de cães e gatos muito grande em ilhas. Gatos, a gente tem registro de quase 200 espécies de aves extintas em ilhas por conta da presença de gatos, né? É que o que eu falo, gatos é mais difícil ainda de você estudar, porque dificilmente eles saem na armadilha fotográfica, né? Mas é muito frequente. Hoje existe um projeto lá em Fernando de Noronha, né, de controle dos gatos. Lá existem tanto gatos alcevajados, quanto os gatos que são sendo domiciliados. Existe um programa de educação conjuntamente. Então, existe um problema gigante hoje em ilhas associado à presença de animais domésticos, né? E é claro, como você mesmo disse, eu vou reduzindo a população ali de silvestre, vou reduzindo, e cada vez aumentando mais a consanguinidade entre eles, e aí acaba sendo uma reação em cadeia, né? Gerando um problema, vai gerando outro, que vai gerando outro, que vai gerando outro, né? Vou reduzindo populações, muitas vezes populações são endêmicas, né? De algumas espécies são endêmicas daquelas ilhas, então elas acabam sendo realmente extintas definitivamente, né? A gente tem vários históricos, depois eu posso passar para vocês passarem para as pessoas que seguem o podcast, por exemplo, um gato que em um dia matou 60 aves em determinada ilha na Oceania, sabe? Tem muitos casos assim de gatos que levaram à extinção, principalmente de aves, assim, é bem frequente, infelizmente, né? E claro que tem a questão de doenças também, né? Em ilhas eu acho que ainda está um pouco menos estudado, né, do que nos demais lugares, mas é claro que esse problema provavelmente existe lá também. Eu queria chamar a atenção também para a questão não só em ilha, né, mas acho que em todos os locais, assim, que é o efeito que a gente vê da superpopulação dos cães e gatos, porque se a gente olha para o indivíduo, né, por exemplo, o gato, você pensa assim, eu tenho um gato que sai da minha casa e eu vejo ele caçando, sei lá, um passarinho a cada 2 meses, nem é um impacto tão grande assim, né? Acho que muita gente não consegue entender que essa magnitude do impacto vem muito do quantos gatos a gente tem, né? Então não é só o seu gato, né? A gente tem uma estimativa populacional aí de 600 milhões de gatos no mundo, 1 bilhão de cães no mundo inteiro, né? Então, basicamente, onde tem ser humano, tem cachorro e gato, assim. E esse número grande, né? Esse quanto a gente beneficiou essas espécies e o quanto elas estão aí junto com a gente, né? Acaba se somando, né? Um efeito realmente da superpopulação. E aí, entrando aí numa seara, mas que é como a gente vai cuidar, que aí é a questão do manejo populacional dos cães e gatos mesmo, como que a gente vai lidar com essa situação, né? Porque o impacto que eles têm nos silvestres é um dos efeitos da superpopulação, mas existem outros, né? Então, cães e gatos na rua, eles podem ser uma ameaça para a saúde pública. Então, por exemplo, cães agressivos, mordeduras, acidentes de trânsito, né? Então, a gente tem que pensar no manejo de uma forma muito também, né? A gente tem que investir nisso, a gente tem que ter uma abordagem interdisciplinar com vários atores envolvidos. Então, é uma coisa bem mais complexa do que parece, né? Que seria só exterminar cães e gatos. Não é assim que a gente vai resolver o problema, né? É muito mais complexo que isso. É muito comum, né, gente? Eu morei em casa que não tinha nem como, né, na época. Acho que na verdade a gente nem questionava muito essa questão de deixar o bicho preso e tal, né? E aí tive vários gatos, os gatos volta e meia aparecia com um morcego, com uma pombinha, com algum bichinho lá, né? Isso me lembrou também dessa questão da superpopulação dos animais e tal, até a Ana comentou, vamos exterminar vários gatos.
o governo da Austrália, não sei se tem algum outro governo, né, no resto do planeta aí que também estava com essa ação, mas que uns tempos atrás, não muito tempo atrás, eles estavam justamente com essa ideia, né, de precisar exterminar milhões de gatos aí para justamente proteger a vida nativa, né, porque estava um descontrole absurdo ali, né? A Austrália é um exemplo, é um mau exemplo de espécies exóticas, né? Lá eles sempre pegam uma outra espécie para resolver a espécie que eles introduziram. No caso do coelho, eles soltaram um vírus que também não deu certo. Eles sempre vão soltando ou um agente biológico ou um animal para tentar controlar a burrada que eles fizeram anteriormente aqui, né? Então, soltaram o coelho pós de caça, daí não adiantou, vamos soltar o vírus. Daí os coelhos ficaram resistentes. Aí o vírus acometeu não sei quem indivíduo. Olha, realmente o manejo, né, a intervenção do homem é bem complexa, assim, se não muito bem estudada, né? Mas eu lembrei o que eu ia falar. Você falou essa questão de gatos, né, caçando. É muito engraçado porque, comumente, agora eu vejo no Facebook, toda vez que eu vou falar do assunto, apresentar, eu sempre coloco um post que eu encontrei uma vez no Facebook, que era uma pessoa dona dos gatinhos, né? E ela colocava lá, que exigia que o lugar fosse telado, que o animal fosse castrado, não fosse vacinado, né? Então, cuidados assim que a gente considera hoje básicos. E ali, quando eu fui olhar nos comentários, era tudo assim, que absurdo, está mais fácil adotar uma criança do que um gato, vocês querem desgatificar os gatos, o meu gato, ele é muito feliz, ele caça todos os dias. Então, as pessoas não têm noção, né? A população em geral, ela vê aquilo, ela não tem ideia que o meu gato está caçando hoje o gato do meu vizinho também, o gato do outro vizinho também. Existem números, né, modelos, tanto nos Estados Unidos quanto na Inglaterra, que são assustadores a quantidade de indivíduos que a população de gatos mata anualmente. Eles chegam a ultrapassar qualquer causas antrópicas, do que caça, perda de hábitat, ou ainda envenenamento, atropelamento, né? Então, a gente ainda tem aquela visão romantizada, né, do bicho bonitinho ali, caçando no meu jardim, né? E não consegue fazer o link, né, com a questão de quanto que eu estou impactando. Mas é só um passarinho. Mas é um passarinho, é um lagarto, é um sapinho, o meu está fazendo isso, né? Mas o do meu vizinho também, o do meu outro vizinho também, né? Com a população que a gente tem animal hoje. Mas é muito difícil as pessoas conseguirem fazer essa ligação. Então, ali me assustou, né? É um absurdo, eu acho muito bonito o meu gato, ele me traz um presente diariamente, né? Então, é difícil as pessoas conseguirem vincular a questão e acham que é maus tratos, muitas vezes, né? Você manter o gato ali afastado, sem acesso a áreas externas, né? Isso é muito comum a gente ver. Voltando no ponto ali do extermínio, né? Eu falei que eu ia entrar numa seara que é muito acalorada, né? Mas assim, a gente tem um entendimento hoje de que isso seria totalmente ineficiente, assim, por toda a história que a gente teve, que a gente vê, por exemplo, do controle da raiva, das carrocinhas, de como era, né, no passado, que exterminavam os cães, e tipo assim, não funcionava, a gente sabe que é ineficiente, até porque a população ela vai se renovando, né? Então, você matou um cachorro hoje, amanhã vai ter outro cachorro, entendeu? Vai ter até mais. Então, além de ser ineficiente, ela lembrando sempre, né, que é uma ação ilegal, então a gente não pode matar cães e gatos, né? Contra a lei, a não ser que seja uma situação de eutanásia, enfim, por médico veterinário, né? E também na minha concepção, é antiético, né? Porque aí volta naquela questão da responsabilização, né? Porque o que falta mesmo é a gente ter vontade, né? Principalmente política e recurso financeiro voltado para a gente manejar a população de cães e gatos, né? Eu sempre faço um paralelo que, por exemplo, na questão dos bovinos, né, e dos animais, assim, de produção, né, a gente sabe de onde eles vieram, para onde eles vão, quando eles foram, né, abatidos, quem é o dono, e a gente tem todo um processo que a gente consegue rastrear esse animal do nascimento até o
abate. E a gente não conseguiu até hoje fazer uma ação em que os cães e gatos eles são microchipados para a gente saber quem é o dono, da onde eles vieram, né? Como essa população tá acontecendo. Então, eu acho que tem muito a ver com isso, a gente pegar essa responsabilização como sociedade mesmo e fazer o que já está em diversos guias e de como fazer esse manejo, né, de como trabalhar. É complexo? Mas acho que falta também um pouco de vontade aí para a gente conseguir fazer o manejo de uma forma humana, ética e eficiente. E a gente tem vários estudos já mostrando muitas vezes que o extermínio ali não é eficaz, né? Não é eficaz. Porque a gente tem hoje populações, por exemplo, que tem uma estrutura etária muito baixa, né? Então, dependendo da área onde vive aquela população de cães e gatos, a faixa etária deles é 2 anos, 3 anos, porque eles vivem muitas vezes em condições péssimas, né? Com uma péssima alimentação. Então, são problemas que, assim, você tem uma taxa ali um turnover, uma taxa de renovação muito alta, né? Então, a gente tem vários exemplos onde se fez, mas sempre tem. Então, por exemplo, vou colocar ali o Parque Nacional de Brasília, né? Então, teve uma época que falaram, vamos eutanasiar os cães, porque está com muito cão ali no Parque Nacional de Brasília. Só que tem um lixão do lado do parque que sempre vai estar recrutando bicho doméstico, gente. Lixo chama animal doméstico. Então, não adianta ficar matando bicho, tem que resolver ali o problema que é o do lixão, né? E esse lixão, até hoje, por mais que ele não tenha mudado de nome, ele continua lá, né? E esse lixão sempre vai estar recrutando, não só animal doméstico, como ele recruta animal silvestre, acaba sendo uma área de interface entre animal doméstico e silvestre. Então, tem vários problemas que têm uma solução completamente distinta do que a exterminação, só que são, às vezes, mais complexas, né? Como a Ana disse, né? É mais fácil você pensar em soluções a curto prazo, mas que a longo prazo não vão resolver, né? A gente viu isso já com questões de leishmania, em doença, né? Em populações de cães que foi feita eutanásia em massa e não se resolveu, a doença continuou ali circulando, né? Por causa dessa taxa de renovação muito grande desses animais domésticos. Então, são, assim, às vezes, soluções não tão simples, mas que precisam ser estudadas caso a caso, né? E acho que tem a ver também com aquela coisa, né? Como o cão e gato, eles são domésticos, né? E lembra lá no início que eu falei que eles são dependentes de nós, né? Então, a gente tem um papel de mediação das interações entre os domésticos e os silvestres. Como assim, né? Então, a frequência dessas interações, a quantidade de vezes que elas acontecem e a duração, né, dessas interações, elas dependem de ações humanas. Então, por exemplo, a gente tem o poder, né, sobre o controle, a gente tem o controle sobre o espaço dos nossos animais domésticos. Então, se eu restringo o espaço desses meus animais, eu vou estar diminuindo o risco dele interagir com animais silvestres. Se eu deixo meu animal doméstico solto, eu vou estar aumentando essa possibilidade, né? Os recursos que eu forneço para os meus animais domésticos. Então, se meu animal se ele tem uma casinha para dormir, para ficar, se ele tem comida, se ele tem água, se ele tem ali os principais, né, recursos para ele, dificilmente ele vai buscar recursos como, por exemplo, predar, né? A gente entende que predação não é só fome, né? Mas também tem, né, aquelas predações que são porque o animal está com fome, né? Então, se a gente também fornece esses recursos, a gente consegue mediar essa interação. E, como eu já falei, o manejo populacional, né? Nós somos responsáveis por fazer o manejo populacional desses cães e gatos. Então, se a gente faz o manejo, a gente diminui essa possibilidade. Se a gente não faz o manejo da população, a gente vai deixar os animais aí soltos para interagir e estar em contato com os silvestres, né? Então, eu acho que eu só queria trazer essa questão de como a gente está intermediando essa interação. Então, não acontece do nada, né? A interação entre doméstico e silvestre. A gente tem um papel importante aí nessa interação. Muito bem, gente. Legal demais. Todo esse questionamento muito importante, na verdade, né? Não é tão legal, porque tem muitos problemas, né? Mas é uma discussão muito importante e com vários pontos cruciais aí para a discussão, né? Agora, assim, a gente falou diversos problemas, né? O que tudo isso causa, né? Esses conflitos entre silvestres e domésticos, né?
Mas agora eu quero saber, assim, aonde que os animais domésticos, se é que isso é possível, eles podem auxiliar em questões ambientais, né? Aonde que essa relação pode ser positiva? Vocês têm algum exemplo legal para trazer para a gente? Nós temos um exemplo bem bacana, né, da questão do uso de animal doméstico, né, para farejar fezes ou odores ou secreções de animais silvestres. Então, por exemplo, tem algum animal que eu não consigo, que eu preciso capturar para coletar material, um animal silvestre, vamos supor, lá em Nova Chavantina, então, a gente capturava cachorro do mato vinagre, né, um animal super ameaçado, né, um dos animais que até teve contato com muito problema, com animal doméstico, muito problema de sarna, né, e aí, o que aconteceu? Foram treinados alguns cães domésticos para farejar exclusivamente o cachorro vinagre. Então, a gente ia atrás do cachorro, ele achava a toca do cachorro vinagre. Assim como hoje a gente tem cão treinado para farejar onça pintada, ou lobo-guará, né? Então, ele auxilia muito na localização e captura desses animais. Tanto é que, infelizmente, a gente tem o mau uso também, né? Que é o caso de usar esses animais para localizar onça ou outros animais para caça, né? Eles são muito, muito utilizados. Mas o bom uso para localização de animais é sensacional. Então, já foi usado em uma série de espécies, né? Não sei se a Ana quer falar mais alguma coisa. Eu tenho um outro exemplo, além desse que a Silvia citou, né, que tem bastante pesquisa com cães farejadores, mas no doutorado eu fiz uma disciplina também de dimensões humanas da conservação, né? E aí a gente estava discutindo nessa disciplina como que o humano, qual é o papel do ser humano e daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente tem como sociedade, de onde a gente está inserido, como a gente interage de diferentes formas com animais, a depender das questões individuais, sociais, né, enfim. E aí, quando eu trouxe esse tema do meu doutorado, uma coisa que a gente discutiu e que eu achei fantástico na época, era que quando a gente fala de conflito, né, conflito humano-fauna, um dos conflitos que tem é principalmente aquelas pessoas que estão em área rural e que têm rebanhos, né, elas têm um conflito bastante grande com alguns animais silvestres de predação, como a gente até citou já hoje, né? Então, lobo, onça, enfim, vão lá e predam esses rebanhos. E aí, uma das questões dos animais domésticos aí é que, principalmente cães, né, que realizam guarda de rebanho, eles vão ser um fator que vão impedir, né, ou enfim, diminuir o risco dessas predações acontecerem. Então, ele acaba sendo um animal que está ali auxiliando, né, para que o conflito entre o humano e o animal silvestre não aconteça. Então, ao invés do dono ir lá e matar a onça, porque a onça está atacando os rebanhos, né, o cão faz esse papel de mediador e evita esse conflito. Então, é um ponto positivo também que eu consigo ver dessas interações. Foi legal os exemplos que vocês trouxeram. Me lembrou, inclusive, de um episódio que a gente teve aqui, um tempo atrás. Inclusive, é um spoiler da minha indicação cultural, que eu vou indicar aqui. Mas a gente conversou no episódio 51 com o Julian, do NUPES, que é o Núcleo de Pesquisa e Conservação de Cervídeos da Unesp de Jaboticabal. E ele falou justamente sobre isso. Ele deu exemplos como esses que vocês trouxeram, onde eles têm, né, alguns cães lá que trabalham com farejando fezes, né, de cervos. Então ajuda a encontrar as espécies, tal. Ele até foi engraçado um trecho que ele falou que às vezes o cachorro ficava ali cheirando num ponto e o pessoal olhava e falava, não, esse cachorro tá doido, não tem nada aí e tal. E aí ia encontrar lá debaixo de toda a serrapilheira, assim, um pedacinho bem pequeno de fezes seca, assim, mas que era de um cervo, né? Então, foi interessante, ele fala que é uma ferramenta, né, vou usar aqui entre aspas, né, muito importante, né, para uma pesquisa desse tipo, porque vai muito além da capacidade humana, né, de encontrar vestígios desses animais ali, né, alvo da pesquisa, né.
Então foi legal vocês trazerem isso porque me lembrou bem desse exemplo também. O Nupes foi um dos pioneiros, acho que quase o Barbante foi um dos pioneiros no Brasil a começar a usar cão farejador, a treinar os cães, e aí acabou estimulando para outras espécies, né? Apesar que, se for pensar, né, caçador sempre usou, né? Mas enfim, é muito importante, tem esse uso muito benéfico mesmo, que me ajuda muito na conservação. Foi legal você ter comentado isso também, né, Silvia? Porque, assim, realmente já era uma estratégia de caçadores, né? Então eles eram usados para caça, mas agora também são usados com o mesmo artifício ali, né? Deles farejando, mas para o bem, né? Em prol das pesquisas, em prol da conservação, né? Bom, a gente tem mais um tópico. Já foi meio comentado, né? Um pouquinho desse tema, mas acho que talvez se a gente conseguir aprofundar um pouquinho mais, seria legal. Então, seria sobre como a gente pode evitar o conflito, né, entre as espécies. Então, as principais dicas para evitar os conflitos dessas espécies, né, entre essas espécies, se vocês conseguirem aprofundar um pouquinho mais, fiquem à vontade. Eu acho que o importante, assim, é frisar que não existe uma solução que serve para todo lugar, né? Então, a gente fez um estudo numa área relativamente que é o fragmento de Mata Atlântica grande, com 2 bairros com IDH baixo, né? Então, são com uma população ali errante grande, então são situações muito diferentes, né? Não adianta eu chegar e pegar tudo que a gente fez ali e querer impor numa área floresta amazônica, onde a comunidade é completamente diferente, né? E se relaciona com a mata de forma diferente, ou tentar colocar isso no pampa, né? Então, são soluções, é o que eu falo, quando a gente começou o trabalho, a gente tinha uma série de perguntas, e quando acabou, eu saí com uma quantidade de perguntas muito maior, né? Porque realmente não é uma coisa simples eu querer pegar um protocolo e impor para diferentes cenários, né? Então, necessita um estudo realmente multidisciplinar, que veja a percepção da comunidade, como a Ana fez, que veja a estrutura e a dinâmica populacional dos animais domésticos, que veja como essa área protegida o que ela tem, quais são os fatores ali, que animais existem nela. Então, acaba sendo uma coisa muito mais complexa. Eu ia comentar a mesma coisa que você, assim, eu acho que uma das coisas que a gente mais, das conclusões que a gente chegou no programa Conservação foi que não existe resposta pronta, né? Então, cada lugar vai ser um lugar, não dá para fazer nenhuma intervenção sem conhecer aquela população de animais, aquela população de pessoas que estão ali. Então, pensando nessa questão, né, de como que a gente vai evitar esses conflitos, acho que tem várias esferas, né? Tem aquela esfera individual que eu comentei já, então, claro, se você tem condição e oportunidade de deixar o seu animal sempre domiciliado, né, com que ele não saia da sua casa. Se você for passear, sempre passear na guia, para você ter um pouco mais de controle sobre esse animal. Olhar se você vai passear num lugar em que não é proibido, né, porque, assim, lembrando que os parques estaduais, nas unidades de conservação, é proibido ir com animal doméstico, então sempre olhar as proibições. Claro, as necessidades básicas do animal, né, e aí também não só por conta dessa questão dos silvestres, mas pelo próprio animal, né? Ele tem que estar ali com o seu bem-estar em dia, né? E aí tem outras esferas social, governamental, que a gente se engajar, a gente buscar mais informação, a gente apoiar, né, ações como o programa Conservação foi, mas existem outras iniciativas que acontecem, né? Então, sempre ir atrás, apoiar, enfim, e buscar sempre essa questão do manejo, né? Como é que ele é feito na sua cidade? Tem alguém que está fazendo? Quais são os recursos? Como é que está sendo feito? E pensar e talvez priorizar essas áreas, né? Pensando no manejo, então, acho que um ponto interessante também é que o manejo de animais domésticos, ele sempre foi um tema, ele é discutido há muitos anos, né? E aí, quando a gente olha para essa questão dos silvestres, é uma maneira da gente conseguir mais pessoas que apoiem também o manejo populacional. Então, a conservação entrando nessa questão, né? As pessoas que estão ali
defendendo a conservação, para trazer essas pessoas para dentro da discussão do manejo populacional de cães e gatos, e o contrário também, né? As pessoas que sempre discutiram o manejo estarem também com a consciência de que elas vão ali impactar também na questão da biodiversidade como um todo, né? Então é interessante a gente juntar essas duas discussões tão fortes, tão importantes, né? E eu acho que é isso, assim. Não, é isso mesmo, e como eu estava falando, só repetindo, eu acho que não adianta a gente chegar com um pacote pronto para os diferentes cenários que a gente tem no Brasil, né? Não adianta eu pegar o que a gente fez ali no remanescente de Mata Atlântica, né? Uma comunidade pequena, isolada, próxima ao parque, e querer pegar o que a gente fez lá e aplicar numa comunidade na Amazônia. Olha, agora, a partir de agora, vocês vão ter que deixar os cães fechados, sem acesso à rua, vai ter que alimentar com ração, né? Então, não existe solução pronta, né? Cada local você tem que adaptar soluções ali conforme a estrutura ali da sua sociedade, conforme a dinâmica ali, a dinâmica populacional de animais domésticos que se tem ali na área, conforme o tipo de área protegida, o tipo de bioma, né? Então, é só mostrar que não existe uma resposta pronta, né? São muitos fatores aí associados. Sim, e envolver a sociedade, né? Eu vou sempre bater nesse ponto, assim, ninguém melhor para te falar o que acontece ali do que aquela pessoa que mora ali, que conhece, que viveu a vida toda, e que tem as suas próprias percepções, né? E que, às vezes, entende muito mais do que a gente imagina sobre aquele tema. Então, isso foi uma das coisas que eu concluí também no meu trabalho. Então, as pessoas ali, elas tinham, né? Elas sabiam como precisava cuidar do animal, que um animal de rua ele era, por que era ruim o animal estar na rua, né? Talvez eles não soubessem do tamanho do impacto, mas quando eu perguntava assim, o que você acha dos animais predando os animais silvestres? Todo mundo falou, não, os animais silvestres tem que ter o espaço deles, eles têm que ser livres, eles têm que ter, né, o direito de viver. Então, as pessoas têm essa consciência, né? O que eu acho que falta ali talvez lidar com esses outros problemas que não é isso que a gente está discutindo, né? Principalmente problemas de recursos, problemas sociais. Então, ter esse olhar para a comunidade e fazer com que ela participe dessa solução, né? E não simplesmente ir lá estudar, dar uma receita de bolo e impor isso para as pessoas. Eu acho que essa conexão que a gente teve com a comunidade, né, Silvia, foi uma coisa muito rica, assim, para a gente. No final de 3 anos, assim, a gente era amigo de várias pessoas, a gente tinha ali, a gente recebia, né, ali a produção de tomate, produção de fruta, a gente levava para casa, a gente tinha cheio, assim. Então, essa troca, assim, foi muito, muito importante para esse projeto. Infelizmente, o projeto terminou, né, em 2020 foi a última defesa, né, de doutorado, que foi a minha. E aí a gente não trabalhou mais com isso, assim. Então, o que a gente pode, talvez, depois deixar indicado alguns trabalhos que estão acontecendo ainda hoje para o pessoal ir atrás, apoiar e ver como é que está sendo feito hoje em dia, assim. E certamente a comunidade, a gente aprendeu muito com a comunidade, né? É o que eu falei, a gente chegou lá pensando uma coisa e viu ali uma realidade totalmente distinta do que a gente estava acostumado e aprendeu exatamente que não adiantava a gente chegar ali com uma solução para uma cidade de São Paulo, na qual a gente estava acostumado com o convívio, né? Que era completamente diferente eu pensar em guarda responsável numa área urbana do que numa área rural, né? Então, foi um aprendizado bem grande mesmo, muito bacana. Uma pena que realmente o projeto não foi continuado, né? Mas certamente ficou um belo de um legado aí, né? Com as comunidades, como vocês comentaram, e fora a contribuição científica, né? Contribuição acadêmica que vocês deixaram também, né? Com todas as pesquisas, todas essas vivências que vocês passaram. E a gente fica muito contente de vocês terem vindo aqui para compartilhar um pouco disso que vocês viveram, que vocês trabalharam por tanto tempo aí, e mostrar também que é uma discussão muito importante que impacta todo mundo, o meio ambiente, animais silvestres, domésticos e a comunidade,
E como vocês comentaram, né, não é uma coisa simples, né, não é uma coisa simplista, né, a gente trazer uma solução preto no branco, assim, tem toda uma complexidade envolvendo esse tema, tem muitas esferas, né, envolvendo tudo isso. Então, acho que essa discussão é muito importante, foi bem legal, acho que foi um tema muito bem, modéstia à parte aqui, muito bem escolhido, né? E as convidadas, então, vieram para enriquecer o nosso papo aqui. Bom, eu deixo aberto para vocês, se tiverem mais algum tema que vocês gostariam de comentar, que não estava no nosso roteiro, fiquem à vontade. Eu só vou finalizar falando que é uma área que necessita de muita gente estudando, né? Então, uma área que envolve veterinários, biólogos, agrônomos, sociologia, é uma área assim gigantesca que precisa de gente, né? Então, e uma área bacana que eu acho que tem que é muito importante para a conservação hoje, né? E não pensar só no especismo, né? Pensar também na questão de bem-estar do cão e do gato ali. Então, é uma área hoje que teria um recrutamento muito grande para pessoas trabalharem com isso, né? E existe um mundo de pesquisas ali em vários ambientes diferentes que podem ser realizadas, né? Então, é um convite, falar que a gente está aí aberta a colaborar, mandar material para quem precisar. A gente ainda falo que eu ainda faço umas pontinhas aí, né? Em alguns projetos, assim, quando eu consigo, né, nesse assunto, mas estamos, acho que, à disposição aí para o que precisarem, né, Ana? Com certeza, a gente fica à disposição. É um assunto que a gente, infelizmente, não consegue esgotar, né? Infelizmente ou felizmente, enfim, não consegue esgotar em 1h30, mas, enfim, a gente está aí para quem quiser discutir, quem quiser referência também. A gente tem algumas referências de literatura e de projetos que estão sendo realizados. Estamos à disposição totalmente para desdobramentos desse podcast. Bom, então bora lá, né, para o nosso quadro de indicações culturais, já chegando ao encerramento aqui, ao finalzinho dessa conversa muito legal, muito gostosa que a gente teve aqui. Mas então vamos lá para esse quadro tradicionalíssimo aqui do podcast Biologismo. E como também já é de costume, a gente passa o bastão para as nossas convidadas darem o pontapé inicial aqui. E vou por ordem alfabética, eu vou pedir para a Ana começar. Ai, meu Deus. Bom, gente, eu vou puxar totalmente aqui a sardinha pro meu lado, tá? Eu vou indicar para vocês o meu canal de divulgação científica, que chama Portal Saúde Única. Então, eu espero que vocês deem uma olhadinha lá nas nossas redes. A gente fala justamente sobre o conceito de saúde única e como estão conectadas, né, a saúde humana, animal e do meio ambiente, dos ecossistemas, e como que a gente pode trabalhar a saúde única no nosso dia a dia. Então, convido todos vocês a nos acompanharem também. Muito bem, muito legal. A gente vai deixar todas as indicações, né, como sempre, na descrição do episódio. Já estou seguindo aqui também o Portal Saúde Única. E agora eu passo o bastão, então, para a Silvia, por favor. Bom, a minha indicação, né, é um livro que eu acho que normalmente biólogos, veterinários gostam bastante. Eu acho que é uma leitura bem agradável, né? Uma ficção que chama Sobre os Ossos dos Mortos. Parece um nome meio macabro, mas não é. Um livro muito interessante, uma leitura muito fluida, né? É de uma polonesa. Ela ganhou o Nobel, não sei se foi 2019 ou 2020. Né? Ela chama Olga Tokarczuk. Eu não sei se pronuncia dessa maneira, mas o nome é Sobre os Ossos dos Mortos. É um livro muito, muito bacana para todo mundo, né? Público geral, bem interessante. Legal, Silvia. É um livro de ficção, né? Livro de ficção, mas é bem bacana. Vale a pena. E tem um pouco a ver com animal selvagem também. Legal, fiquei interessado, confesso.
E aí, Aron Marmorato, qual é a sua indicação de hoje? Bom, vou indicar um documentário hoje. Eu acho que, como a gente falou de pets e animais silvestres, acho que nada mais justo do que indicar isso. Eu, como biólogo, acho que vocês também, como veterinário, acho que sabe que animal silvestre tem que viver na natureza. Animal silvestre não é pet. E eu bato muito nessa tecla. O pessoal pode até falar, você é chato, tem criador, mas não, eu não concordo. E não adianta, você não vai fazer na cabeça. Animal silvestre não é pet. Então o documentário chama exatamente assim, silvestre não é pet. Então fala bem dessa ideia, né? Que a gente tem, porque mais é de criador, que não sei o que, não importa, né? Eu acho que o próprio nome disso, ele é silvestre e tem que viver na natureza. Então essa é a minha indicação de hoje. Muito bom. Concordo com você. E, aliás, não saiu ainda, né, enquanto a gente está gravando esse episódio, mas quando o episódio tiver sido lançado já vai ter saído, que é o episódio 83. Foi eu e você, né, Aron, que a gente conversou com o Dimas, né, do Fauna News, né? E ele comenta bastante sobre isso também, sobre essa questão do silvestre não ser pet, eu concordo também. Mas a minha indicação, já dei o spoiler aqui durante a conversa, né? É o episódio 51 aqui do nosso podcast, né? Vendendo o nosso peixe. A indicação caseira hoje. O episódio chama Cervídeos do Brasil, é o episódio número 51, onde, né, novamente, a gente conversou com o Julian Ribeiro, do NUPES, que é o Núcleo de Pesquisa e Conservação de Cervídeos, da Unesp lá de Jabuticabal. E foi uma conversa bem bacana. Ele falou sobre justamente, né, essa diversidade de cervos do Brasil, falamos um pouco sobre curiosidades desses animais e, como a gente já comentou aqui, essa questão do uso, né, de cães para ajudar a farejar, ajudar na conservação desses animais. Foi um episódio muito bacana, acho que vale bastante a pena, assim, para quem gosta do tema, acho que tá dentro aí, né? Então é isso, né, galera? A gente chega no fim dessa conversa. Antes da gente encerrar aqui, é claro, eu quero deixar o nosso muitíssimo obrigado a Ana e a Silvia pela presença, pela participação. Foi uma conversa muito legal. A gente deixa as portas abertas aqui da Biologismo, do podcast Biologismo também para vocês. Ficarem à vontade no que precisarem de ajuda, pode contar com a gente aí com divulgação. É só chamar a gente e é isso, né? A gente fica por aqui. Nosso muito obrigado a você que sobreviveu até aqui. Novos episódios do podcast Biologismo estão disponíveis nas principais plataformas de streaming a cada 2 quartas-feiras às 10 horas da manhã. Deixa o seu feedback aí pra gente sobre o que você achou desse episódio, sobre o que você está achando do podcast. Dicas, sugestões, críticas, elogios, pode mandar pra gente no nosso e-mail, que é o biologismo.podcast@gmail.com, ou nas redes sociais, ou até nas plataformas onde tiver essa opção. Beleza, galera? Então, muito obrigado mais uma vez. Até o próximo episódio. Um grande abraço e tchau, tchau. Valeu, galera. Tchau, tchau. Tchau, obrigadão. Esse episódio foi apresentado por Flávio Diniz, com comentários de Aron Marmorato e a participação das convidadas Ana Pérola e Silvia Neri Godoy. O roteiro foi desenvolvido por Flávio Diniz, Susan Cunha e Ana Pérola, e a edição e a arte por Flávio Diniz. E o novo logotipo do podcast Biologismo foi desenvolvido por Giovanni Barbosa, que também é apresentador do podcast Febroso.